Selva, mais um vídeo no canal, o vídeo mais importante até agora, onde eu vou realizar algumas simulações de investimentos com o tempo, com promoção, etc. Então fala para mim nos comentários, é possível ficar rico sendo sargento? É possível ficar rico sendo concursado? Então, no meu ponto de vista, o camarada que é rico é o camarada que tem uma renda passiva que consiga bancar todas as suas despesas e ele consegue realizar viagens, adquirir algum bem material que ele deseja, sem se afundar em cartão de crédito e sem fazer dívidas. Então essa é a minha concepção de riqueza, vamos dizer assim. Então antes de a gente fazer as simulações, antes de eu mostrar para vocês as simulações, vamos considerar alguns pontos. Então, primeiro ponto, a disciplina. Então, eu sei que o ser humano, né, até ele adquirir um hábito, é um pouco difícil, né? Às vezes ele tem um hábito a vida inteira e para ele mudar isso é um pouco difícil, mas se ele tem um objetivo, ele tem que se esforçar. Então, porém, vocês vão ver nas simulações que não vai ser preciso cortar na carne realmente. Você vai ter que se privar de algumas coisas, mas ao meu ver é uma privação bem tranquila. Você não vai viver muito abaixo da sua possibilidade, né? Você vai viver um pouco abaixo, porém vai conseguir acumular um patrimônio muito bom e a partir daí você vai vendo essa bola de neve aumentando, né? E como eu vou mostrar para vocês ali, tendo como referência o tempo de promoção, né, do militar. Então, na simulação eu vou mostrar do início da carreira, né, fazendo a simulação do início da carreira para frente, porém, se o camarada iniciar depois os seus investimentos, a se interessar no assunto, ele pode ter como referência realmente as promoções ou o tempo de serviço que ele pretende permanecer na mesma guarnição. Então, ele estipula esses objetivos curtos para ele se motivar e, a partir daí, ele aumentando o seu patrimônio e adquirindo essa disciplina, que após um tempo ela se torna até prazerosa. Última consideração aqui, o camarada tem que ter em mente que ele tem que investir primeiro. Então ele recebe, ele se paga primeiro para depois pagar os outros. Então é muito importante que para você adquirir essa disciplina, você receba e realize os seus aportes, para daí depois você se preocupar em pagar suas contas. Então vamos para os exemplos. Aqui, então os cenários que a gente vai simular. Primeiro cenário, o militar saindo da escola e fazendo o seu aporte inicial ali com o capital que ele recebeu ali para sua movimentação e após isso investimentos mensais ali de aproximadamente 20% do seu soldo, tranquilo? Então para isso a gente vai usar aqui o site do Investidor 10, um site muito completo, tem todos os ativos que você queira pesquisar, tanto de renda fixa como de variável também. E aqui também eles têm uma ferramenta muito boa que é a calculadora de juros compostos. Então você abre o site do Investidor 10, vem aqui em mais, ferramentas, calculadoras. Vamos abrir aqui os juros compostos. Então, primeiro cenário, o militar saindo da escola, julgo aqui que ele consegue aportar tranquilamente R$10.000, esse primeiro aporte, que é o dinheiro da ajuda de custo, e ainda sobra para ele para as despesas eventuais aí, que ele vai ter de passagem, etc. Taxa de juros que a gente vai considerar 8% ao ano, é uma taxa bem plausível, porque é uma média, né? Hoje ela está 10,75, ontem, né, no dia 21 de março de 24, a taxa Selic caiu 0,5% e está 10,75 atualmente. Então essa taxa vai ter né, vai ter período aí que vai estar maior que 8% ao ano, mas como a gente viu há 2 anos atrás, ela estava 2%, se não me engano. Então a gente faz essa média aí. Considerando renda fixa, você tem que, no primeiro momento, sem o conhecimento, aportar em investimentos mais seguros, beleza? Então, renda fixa aí, hoje em dia paga mais que isso aqui, então, geralmente considera a Selic para você fazer os seus aportes. A Selic sempre vai ser maior que a taxa de poupança e também com a mesma segurança. Período, então vamos considerar aqui, nos cenários que eu colocar, até a promoção a segundo sargento, que é aproximadamente 8 anos. Então, se nada mudar, daqui a 8 anos, o militar sai segundo sargento, é promovido a segundo sargento. E vamos considerar aqui o aporte de 20% do seu soldo, aproximadamente R$800. Recapitulando, aporte inicial da sua movimentação 10.000, a uma taxa de 8% ao ano, período de 8 anos até ele ser promovido. Aporte mensal
20% do seu soldo. Vamos calcular aqui. É a mágica acontecendo aqui, ó. Então o total do valor investido 86.800 e sem o camarada fazer nada, somente aportando e mantendo a sua disciplina, ele vai ganhar aqui só de juros 37.500. Então o valor final, ao final, né, dos 8 anos, então vamos calcular aqui, vamos guardar esse número, 124.300, beleza? Agora vamos simular também que esse camarada foi movimentado com aproximadamente 4 anos de serviço. Então esse aporte mensal a gente já considerou no primeiro cenário ali, então vamos zerar, porque ele já foi considerado os 8 anos totais, e vamos fazer o cálculo de 4 anos desse 10.000 a mais investido. Então, mesma coisa, 8% de juros anuais num período de 4 anos. Então esse 10.000 vai se tornar R$13.000. Então 3.600 somente de juros sem você fazer nada, apenas fazendo esse aporte a um investimento de renda fixa de aproximadamente 8% ao ano. Tranquilo? Então vamos somar esse 13.000 aqui, nesse valor aqui, mais 13.600, aproximadamente 137.000 é o valor que você terá ao final de 8 anos, sendo solteiro, indo para uma guarnição comum. Então vamos lá, próximo cenário, eu vou simular aqui esse militar saindo da escola também e indo para uma guarnição especial e já sendo casado, tá ok? Não é tão difícil de acontecer. Então como a gente sabe, movimentação para guarnição especial, a gente ganha alguns adicionais, né? A ajuda de custo é um pouco maior. Então tudo que eu tô falando aqui eu já passei. Então eu não tô tirando esses valores aí totalmente aleatórios. É o que eu consegui mais ou menos realizar. Então indo para guarnição especial, creio eu que dá pra gente fazer esse aporte aqui de R$20.000. Com o restante você paga suas despesas, às vezes sobra até mais, mas vamos considerar esses R$20.000. Mesma taxa de juros, 8% ao ano em média. Agora vamos simular aqui 3 anos de guarnição especial. O camarada fica 3 anos realizando um aporte mensal de mais ou menos R$1.200. Por que eu calculo esse valor aqui? De início parece um valor um pouco expressivo, porém como a gente sabe, guarnição especial geralmente em regiões um pouco mais retiradas, então não tem muito com o que gastar e geralmente ele já pega o PNR no primeiro ano. Então ele não vai ter a despesa de aluguel, ele vai ter os adicionais, né, por estar servindo em guarnição especial. E aqui também eu não estou considerando, como no primeiro cenário, o 13º, férias. Isso aí é realmente para o camarada se planejar, juntar esse dinheiro a mais aí, também com missões, né? Às vezes o camarada ganha ajuda de custo, ou diária, ou gratificação de representação. Todo esse dinheiro a mais, uma ideia que eu dou é você planejar umas férias aí e aproveitar bastante, porque esse é um período em que você fica longe da família, sua esposa também fica longe da família, então é uma válvula de escape aí, essas férias, e vocês têm que aproveitar mesmo. Então vamos calcular aqui esses 3 primeiros anos indo para uma guarnição especial. Então novamente, senhores, o valor investido apenas não, né? 63.200 e total em juros 10.400, sem você fazer nada, somente aportando todo mês, tendo a disciplina. Valor final de 3 anos, 73.600 aproximadamente. Então vamos por aqui, 73.600. Então o mesmo cenário aqui, até o camarada, o tempo médio é até ele ser promovido a segundo sargento. Vamos considerar que após os 3 anos ele seja movimentado. Então vão faltar 5 anos, ele vai permanecer 5 anos na próxima guarnição. Então esse aporte, de novo, é um aporte bem possível de ser feito, né, com a sua movimentação de saída da guarnição especial. Vamos manter essa taxa de juros, como eu falei já, simulando aí uma renda fixa baseada aí na taxa Selic, então geralmente vai ser maior. A taxa no Brasil sempre é bem alta, é bem atrativo o investimento em renda fixa. E também vou considerar esse investimento mensal de 1.200. Por quê? O militar que vê essa bola de neve crescendo aí, ele vai se motivando cada vez mais, e se ele tiver uma esposa que esteja alinhado, né, com seus objetivos, vocês vão fazer esse sacrifício para conseguir fazer esse aporte, continuar fazendo esse aporte, e também considero que a esposa vai conseguir um emprego, vai trabalhar e vai ajudar um pouco também nas despesas e nesse plano para o futuro de vocês aí, beleza? Então vamos calcular aqui, o restante dos 5 anos ali vai gerar esse valor final. Então você vai ter investido nos 5 anos com a movimentação, né? Com aquele aporte inicial da movimentação mais o aporte mensal, 92.000. Total de juros, 24.000. Sem você fazer nada, apenas fazendo os aportes. Valor total, 116.900. Aproximadamente 117.000. Então vamos somar aqui, 117.000. Isso. Então esse valor é dos primeiros 3 anos na selva. Esse valor dos outros 5 anos em guarnição comum vai totalizar aproximadamente 190.600.
70.600. Então esse é um valor bem possível de ser atingido, como eu já falei, cada um tem sua realidade, às vezes o camarada tem que ajudar a família, mas de uma maneira geral, isso aí é um valor bem possível de ser conseguido. Então beleza, senhores, simulando esses dois primeiros cenários, vamos para o último cenário aqui. Então o que eu gostaria de simular? Esse jovem aí que após 8 anos de serviço, ele adquiriu um pouco de conhecimento e ele resolveu investindo em renda variável. Mas mesmo assim ele tem um perfil bem conservador e ele quer um dividendo mensal. Então ele vai aportar onde? Onde é o investimento mais indicado? Fundo imobiliário, beleza? Então eu vou abrir um site aqui muito bom, só de fundos imobiliários, clubefi.com.br/juros compostos. O que essa ferramenta aqui nos proporciona? O que ela possibilita a gente fazer aqui? A gente não consegue prever os valores futuros, né? A gente não projeta os valores futuros. Porém, a gente consegue ter uma noção aqui, tempo e valores. Quanto mais ou menos daqui 8 anos a gente vai ter valor patrimonial aqui. Então, eu vou fazer a simulação para vocês entenderem. Então, não conseguimos colocar a data maior do que a data que a gente está fazendo a simulação. Então, vamos fazer uma regressiva daqui. Então, essa simulação aqui é até o camarada ser promovido a primeiro sargento. Então, aproximadamente mais 8 anos. Então, os primeiros 8 anos ele fez os aportes visando, né, o seu ganho patrimonial com segurança. Ele investiu apenas em renda fixa. E, a partir de agora, saiu o segundo, um pouco mais de conhecimento, mas ainda conservador, ele vai investir em fundo imobiliário. Então, vamos pegar um fundo imobiliário bem tradicional, bem conservador também, que não paga tanto dividendo, porém é um pagamento recorrente. Se você olhar o histórico desse fundo, você vai ver que ele sempre pagou de maneira bem estável os seus dividendos. Então, o fundo imobiliário é o HGLG, ele tem uma média anual de 8,5% de pagamento de provento ao ano. É mais ou menos o valor que a gente estava fazendo a simulação lá na renda fixa, porém esse valor ainda é melhor porque ele não é cobrado imposto de renda em cima do dividendo. Então vamos fazer esse cálculo aqui. Então 8 anos para trás, né, anteriores a 2024, 2016, vamos fazer o cálculo aqui mais ou menos de quantidade de cotas para fechar os 190 mil, 1.800 cotas. Se você tivesse investido em 2016, fecharia esses 190 mil. Essa ferramenta ela não possibilita você fazer uma projeção, né, de valor futuro e nem de diversificação de carteira. Porém, ela te dá uma boa noção, por isso que eu escolhi o HGLG, que é um fundo bem conservador, o crescimento patrimonial é constante, porém é lento. Então, é mais ou menos esse cenário que a gente procura em fundo imobiliário. É segurança, recebimento de proventos mensais aí, sem isentos de imposto de renda. Então, aqui eu não estou considerando aporte mensal adicional, então você não vai tirar do seu soldo para fazer esse aporte. Por quê? Já vou explicar. Então calcula, olha o que acontece. Esse é o cenário ideal, você reinvestir os seus dividendos. Então vamos fazer uma breve reflexão aqui. Então você saiu segundo sargento e você vai continuar querendo fazer o aporte, porém você quer aumentar um pouquinho o seu padrão de vida. Você, né, se privou de várias coisas durante os 8 anos ali, conseguiu adquirir um patrimônio, porém você vai sair segundo sargento, né, já quer conquistar algumas coisas a mais. O que o fundo imobiliário te possibilita? Você reinvestir os seus dividendos, então sem tirar do seu soldo. Então você pode estar pagando um financiamento, por exemplo, de uma casa com aquele valor que você estava fazendo o aporte, né, tirando do seu soldo, ou você paga um aluguel de um apartamento próximo ao seu quartel, você não achar interessante realizar uma compra de imóvel no momento, igual é o meu caso, né? No momento com o dividendo que eu recebo, consigo pagar o aluguel morando próximo do batalhão, próximo do meu trabalho. Para mim, qualidade de vida é mais importante no momento que eu adquiri um imóvel, sendo que se eu fosse adquirir próximo ao batalhão, eu não conseguiria pagar e estaria me desfazendo de grande parte do meu capital e para mim não é interessante no momento. Então vamos lá, considerando aqui o valor inicial, né? Você começou a investir em fundo imobiliário e aportou os 190 mil, aproximadamente. Ao final de 8 anos, você vai ter aproximadamente 550 mil reais de patrimônio total. Beleza? Por que isso acontece? Com o reinvestimento dos seus dividendos, ao final de 8 anos, você vai ter quase 3.300 cotas. Você começou com 1.800 cotas, ao final você vai ter quase o dobro. Beleza? Então, com o dividendo aqui, mais ou menos, você vai estar recebendo R$ 3.600 de dividendo desse fundo imobiliário HGLG. Então, se você diversificar seus investimentos, você consegue até mais, aproximadamente R$ 4.000, beleza? Aproximadamente R$ 4.000 só de dividendo, fora o seu soldo. Então, se você continuar, né,
querendo aumentar o seu patrimônio e para futuramente você ter uma renda extra aí, né? Sem trabalhar, né? Uma renda passiva, como a gente fala. Então é só você continuar investindo, ou se você não quiser mais investir, você já vai ter aproximadamente R$ 4.000 a mais de renda passiva, beleza? Então essa é a mágica dos dividendos, eu acho essa é a principal vantagem do fundo imobiliário, né? Esse dividendo mensal aí, não vou dizer 100% garantido, mas 99% aí. Logicamente, se você tem que escolher aí os ativos de boa qualidade, né, com tradição aí, com patrimônio, um valor patrimonial grande aí e confiável, beleza? É isso aí. Então, para concluir esse vídeo, eu gostaria que vocês refletissem o seguinte: vocês sabem que é possível, vocês viram que é possível guardar dinheiro, viram que não precisa cortar na carne, que são valores bem acessíveis para a gente fazer os nossos aportes, né, regularmente e para a gente criar essa disciplina. Esses aportes com um valor maior, né, das movimentações que eu falei, ele dá um gás, né, de motivação, porque já é um valor um pouco mais alto. Então, os juros compostos vão fazer essa bola de neve crescer bem mais rápido. Então eu só peço para vocês confiarem na técnica, né? E fazerem esse aporte regularmente, vocês não vão se arrepender. E para quem está começando agora, nesse mundo de investimentos, se interessou no assunto, mas não sabe por onde começar, na descrição do vídeo vai estar disponível o meu e-book para vocês acessarem ali. Vou abordar temas como controle de gastos, a disciplina, né, que é muito importante, como sair das dívidas e a importância de sair das dívidas o mais rápido possível, e também sobre as finanças para concursados, né, que a gente tem algumas peculiaridades e eu achei bastante importante falar sobre isso no e-book. Tem outros temas também, um e-book bem completo, que vai auxiliar bastante, principalmente quem está iniciando nesse mundo das finanças. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ajude o máximo de pessoas também compartilhando. Com certeza elas vão agradecer vocês. Valeu!